Olá, amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu do canal História e Ciência. Vestindo a blusa da seleção masculina, ganhou bem hoje, goleada. Vamos torcer para a feminina amanhã, ter uma boa vitória exemplar. Vamos falar de um historiador muito importante no conhecimento, no aprofundamento do conhecimento e do ensino da história, Edward Gibbon. Nascido em 1737, veio falecer em 1794. Edward Gibbon, ele é o autor de uma das obras de histórias mais permanentes do mundo, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, que significa que é a história do declínio do Império Romano, tradução livre para o português. Ele nasceu em Surrey, na Inglaterra, e a infância dele foi marcada por um histórico de várias doenças, né? Uma pessoa muito doente, com dificuldades, em ter uma frequência escolar normal como de outras crianças. Depois de cursar no externato em Putney e de estudar com um professor particular, ele foi prosseguindo seus estudos no internato em Kingston. Em Kingston, ele conta em suas memórias que todos os métodos comuns de disciplina, à custa de muitas lágrimas e um pouco de sangue, ele adquiriu conhecimento da sintaxe e do latim. Porque até então o estudo do latim nesse período era obrigatório, né? Mesmo em muitas escolas e até em muitos cursos superiores. Memories of My Life and Winch é outra de suas obras que ele discursa um pouco sobre essas suas dificuldades. Após um curto período em que ele passou em Westminster School, Gibbon foi estudar em Magdalen College, em Oxford, ainda com a tenra idade de 15 anos, mostrando ser um prodígio apesar de todas as suas dificuldades de saúde. Converteu-se à fé católica ao ler o controverso livro de Cornwall Middleton, que significa A Free Inquiry in the Miracles Paul White are supposed to have as in the Christian Church, obra de 1748. Ao rejeitar as críticas de Middleton contra os milagres dos primórdios da Igreja, Gibbon descobriu suas preferências pelo catolicismo, passando a discordar da exigência vigente naquela época que os membros de Oxford concordassem com os 39 artigos da Igreja Anglicana. Pois, como vocês já sabem, né, com a exigência de Henrique VIII em ter um novo casamento, ele criou novos dogmas e aí houve a separação com a Igreja Católica, criando a Igreja Anglicana, onde boa parte, ou a maioria até então, era membro. A maioria dos ingleses acabou sendo um membro da Igreja Anglicana ao invés da Igreja Católica. Com a orientação de Pavlar, Gibbon retornou ao protestantismo e aprendeu a ler com maior disciplina e concentração, mais do que ele já tinha, no caso. Ele se tornou perito em literatura latina, estudou escolástica, filosofia, matemática, grego, história e direito. Além disso, tornou-se fluente em francês, o que lhe permitiu explorar as ideias de escritores como Montesquieu, Boyle e Voltaire. Em 1758, Gibbon recebeu um pedido para voltar a casa a fim de ajudar seu pai a livrar-se de dificuldades financeiras. Nos 2 anos seguintes, ele viveu em Londres e em Burton, propriedade de sua família, em Hampshire. Gibbon escreveu inúmeros pequenos ensaios em francês, o mais notável dos quais é Essai sur l'étude de la littérature, traduzido para o inglês como An Essay on the Study of Literature, um ensaio do estudo da literatura, traduzindo para o português. Embora seja uma defesa ostensiva ao estudo de textos antigos ou dos best-letters,
esse ensaio de Gibbon também nos introduz a visão histórica que dá forma aos seus escritos posteriores, né? Seus escritos que vieram com o decorrer, né, de suas mudanças de fé e posicionamentos históricos. Para muitos contemporâneos de Gibbon, o pensamento racional sobre o mundo presente, não o conhecimento histórico, era considerado, a principal fonte da verdade. Contudo, Gibbon acreditava que o estudo do passado ajudava os filósofos, né, os racionalistas, né, os filósofos que sempre se destacam pelo seu racionalismo, a buscar as causas subjacentes das coisas e a explicar o desenvolvimento da civilização. Ou seja, por mais racional que você seja, sem o estudo do passado, né, sem a história do passado das sociedades, não tem como o filósofo, o pensador, desenvolver a racionalidade para explicar a civilização atual e a propor novos meios de organização que sejam os mais adequados por isso. Mas para isso, os historiadores têm de voltar aos tradicionais estudos sobre políticas, batalhas e os grandes homens. Isso ocorreu porque as coisas que dão vida às causas de um ato, em geral, são obscuras. Contudo, eles podem ser conjecturados com base nos vários atos triviais documentados por escritores clássicos. O que ele quer dizer com isso aqui? Devemos recorrer à escritura dos estudiosos clássicos da história e da filosofia para, com base neles, podemos escrever e entender melhor a sociedade atual, tanto atual na época dele como atual nós hoje em dia, para podermos compreender melhor nossa realidade e, com isso, procurar uma solução racional e inteligente para compreender melhor as injustiças e as dificuldades sociais. Bem, era só isso. Curtam a página no Facebook, me sigam no Instagram, Ricardo História Ciência, curtam a página do Apoia-se no Facebook e muito obrigado a todos.